Oi, Salvador, bom dia, obrigada. Olá, ouvintes da Rádio Desk FM, está de volta ao vivo o programa Educação Sexual em Debate, um programa em que você pode participar, fazendo perguntas ou dando sua opinião pelo telefone 3321 8081, pelo e-mail edusexemdebate@gmail.com. Agora temos também o Facebook do programa. É só procurar no espaço destinado à busca do Facebook, digitando Programa Educação Sexual em Debate. Nessa página, você pode também dar sugestões, fazer perguntas e ou ouvir alguns programas que já foram ao ar. Registramos que o programa é apresentado ao vivo, todas as sextas-feiras, das 11h30 ao meio-dia. Esperamos por sua participação. O programa Educação Sexual em Debate é um projeto do Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Essa ação pertence ao programa de extensão, formação de educadores e educação sexual, interface com as tecnologias. Estamos na etapa 8. Eu sou Márcia de Freitas, mestranda do programa de pós-graduação da UDESC em Educação, e a convidada do programa de hoje é a professora doutora Carolina Jaques Cubas, que estará conversando conosco sobre a sua tese, intitulada Do Hábito ao Ato, Vida Religiosa Feminina Ativa no Brasil, no período de 1960 a 1985. Então, registramos também a presença aqui da professora Sônia Mello e da mestranda Aline Zilli, também do programa de pós-graduação em educação da UDESC. Então, bom dia, professora Caroline, bom dia, professora Sônia, e bom dia, Aline. Bom dia a todas, né? Em primeiro lugar, agradeço muito o convite de estar aqui conversando com vocês. Bom dia também aos ouvintes e às ouvintes da Rádio Desk. É um prazer. Bom dia a todos. Vamos para mais uma manhã de conversa muito gostosa e interessante. Bom dia a todos e a todas também. Então, professora Carolina, em 2014, você defendeu sua tese. Conta pra gente o que te motivou a pesquisar sobre a vida religiosa feminina nesse período, né? E um pouco da escolha dessa delimitação de tempo. Essa tese foi defendida no programa de pós-graduação em História, né, na UFSC, sob a orientação da professora Cristina Scheib-Wolf, em 2014, né, como você acabou de falar. Para conseguir contar um pouco sobre a delimitação do tema, é importante falar um pouquinho sobre como que eu cheguei a esse tema, né, e especificamente a vida religiosa feminina. Eu trabalho com a vida religiosa feminina enquanto um tema de pesquisa no campo da história há 10 anos. Né, eu fiz uma especialização na FAED, né, em História, para o ensino fundamental e médio, e a partir de então eu já comecei a trabalhar com a questão das freiras e a atuação das freiras. Num primeiro momento, o que me preocupava era o processo de formação das freiras, né? Então, os meus primeiros trabalhos de especialização e de mestrado foram justamente a questão da educação dentro das casas de formação. Então, o que acontecia quando uma moça acabava saindo de seu seio familiar e ingressando numa casa de formação? Qual era o processo que levava ela a se tornar uma freira? Né? Essa foi a minha primeira preocupação. Tendo acesso a livros, a teses, a textos e a documentos também sobre a vida religiosa feminina, para fazer essas reflexões que desde o início já foram focadas nos anos 60, 70, eu acabei tendo muito contato com materiais que falavam sobre a relação da igreja com a ditadura. Né, existe uma historiografia imensa sobre a ditadura militar no Brasil, e essa historiografia aborda a relação da igreja na resistência, né, em movimentos de oposição à ditadura. Só que algumas coisas começaram a me chamar a atenção. Em primeiro lugar, porque essa documentação oficial, né, essa documentação oficial e esses trabalhos acadêmicos, comumente eles falavam da participação dos padres, né, da participação dos bispos nesses movimentos de resistência, em declarações e mobilizações, e não traziam a participação de freiras. E isso começou a me chamar a atenção, eu comecei a pensar que havia alguma incoerência, porque numericamente, né, a presença das freiras era muito mais expressiva que a dos padres. Eu encontrei um dado que foi divulgado pela CRB, que é a Conferência Regional dos Religiosos, desculpa,
e dizia que, se não me engano, em 67 ou 68, para 7 mil padres, a gente tinha em torno de 40 mil freiras atuando no Brasil. Então, é uma diferença numérica bastante expressiva. E grande parte dessas freiras, elas eram envolvidas com ações sociais, elas trabalhavam com o que a gente chama de inserção social, elas trabalhavam em comunidades, elas tinham uma série de projetos bastante próximos ao povo. E isso tudo começou a me soar muito estranho. Se elas tinham todos esses projetos sociais, se elas trabalhavam junto ao povo, e se elas eram numericamente tão mais expressivas que os padres, onde é que elas estavam, né, dentro de todo esse contexto? Então, por isso que eu acabei me preocupando ao longo da tese com essa reflexão acerca do hábito ao ato, né, da formação religiosa feminina ao ato, né, da freira assumindo determinados posicionamentos, assumindo o que a gente chama de ação social, de inserção social, e como que isso acabava se conformando, tanto dentro das congregações, quanto nessas comunidades onde elas iam trabalhar. E o porquê do silêncio, né, o porquê que a gente não via isso registrado nos documentos, ou mesmo nas historiografias que se dedicavam a pesquisar acerca da resistência e da ditadura. Acho que é isso. Então, professora, agora vamos passear um pouquinho sobre os capítulos da sua tese, né? No capítulo 1, você denominou ele Mudanças de Hábitos, Transformações Visíveis e Novos Sentidos para a Vida Religiosa. Como foi essa etapa da pesquisa? E o que você pode nos contar um pouquinho sobre esse capítulo? Ok. Esse capítulo é o capítulo mais extenso da tese, e ele é o que acaba sendo, talvez, o respaldo de toda a reflexão. Né? Por que é o respaldo de toda a reflexão? Porque ao longo do texto, o que eu vou falar são justamente acerca desses espaços onde eu encontrei a atuação de freiras. Mas para entender como que essas freiras puderam atuar nesses determinados espaços, é muito importante a gente entender o que estava acontecendo na Igreja Católica nos anos 60, né? Então, quais eram as transformações que possibilitaram muitas vezes essas atuações, e como que essas transformações foram incorporadas pelas religiosas, como que elas vivenciaram esse momento de mudança. Por isso, mudanças de hábitos. Para falar um pouquinho acerca dessas transformações, assim, a gente tinha, na primeira metade, né, do século XX, uma situação relativamente complicada para a igreja enquanto instituição, né? Relativamente complicada, porque a gente vivia um momento ali de modernização, e, ao mesmo tempo, a estrutura hierárquica da igreja, da forma como estava organizada, ela acabava não condizendo com esse movimento que a gente assistia em termos sociais. Então, a gente começava a observar um afastamento cada vez maior, né, dos fiéis em relação à instituição. Isso começou a ser uma preocupação e várias congregações já começaram a atuar, né, para tentar resolver esse problema. O que era essa atuação, assim, essas congregações, e daí tanto de padres quanto de freiras, não foram só as mulheres, mas as mulheres também. Eles começaram a tentar buscar estratégias para se aproximar do povo. Então, no caso, não ficar mais apenas restritos aos conventos, mas começar a atuar de uma forma mais próxima. O trabalho na educação, o trabalho em orfanatos, o trabalho em hospitais, os trabalhos de assistência social começaram a se tornar cada vez mais efetivos. E aliado a isso, começou-se toda uma discussão a respeito até mesmo das roupas, né, que é uma reflexão extremamente interessante, né, como que o hábito, né, da freira e como que a batina do padre acabavam criando um afastamento, né, do religioso e da religiosa para com o povo, porque aquele hábito acabava sendo um elemento de delimitação de espaços. Né? Então, na verdade, as pessoas não se identificavam mais com aquela freira e com aquele padre trajados daquela forma. Viam nele, claro, né, uma figura hierárquica, a representação da instituição, mas não alguém com o qual eles poderiam contar de uma forma próxima. O que aconteceu? Assim, quando a hierarquia católica começou a observar que nessas congregações e através dessas ações, alguns resultados, ainda que pequenos, estavam sendo obtidos, houve um grande concílio para discutir o papel da igreja, né, no século XX, que foi o Concílio Vaticano II, e nesse concílio, algumas das transformações que vinham ocorrendo, elas foram institucionalizadas, digamos assim, pela igreja. Né? Então, e uma dessas transformações dizia respeito justamente à atuação dos religiosos. Então, se antes a gente tinha algumas iniciativas localizadas de atuação
junto ao povo, isso começou a ser um projeto da igreja, né? Então, um grande projeto era a aproximação dos religiosos e das religiosas ao que eles chamavam de povo de Deus, que era toda a comunidade católica. E para que essa aproximação acontecesse, um dos elementos assim que está registrado, que foi fruto de imensos debates e que esses debates chegaram até as páginas de jornais, diz respeito justamente à questão das roupas, né, do hábito religioso. E essa discussão é extremamente interessante e elucidativa do que foi todo esse processo. Porque, ao mesmo tempo, a gente tem congregações e a gente tem religiosas que encamparam essa ideia, que assumiram, que concordaram, que começaram a adotar vestes civis, que começaram a adotar uma outra forma de trabalho, mas é claro que a gente não pode pensar na igreja como uma instituição homogênea. Então, mesmo que isso seja um projeto institucional, havia uma parte de religiosas que não assumiram essa ideia, porque achavam que o hábito era parte do que era ser freira. Então, a partir do momento que elas deixassem o hábito, a vida religiosa, da forma como era conformada até então, perderia o sentido. Então, houve um conflito dentro da própria igreja, nesse momento específico, nos anos 60, em relação ao que era ser religiosa, né, aos significados atribuídos à vida religiosa e ao que era verdadeiramente uma ação que deveria ser desempenhada por um padre e uma ação que deveria ser desempenhada por uma freira. Mas essa parte do hábito, ela é particularmente interessante, assim, a gente pode até observar isso nos jornais de época, né? A Biblioteca Nacional, ela disponibiliza através da internet o acesso aos jornais dos anos 60, dos anos 70 e dos anos 80. E eu encontrei uma série de reportagens, inclusive ilustradas, né, com fotografias, que mostravam a briga, né? Então, que mostravam reivindicações de parte da sociedade civil inconformada com as freiras que usavam roupas civis. Tem até uma reportagem que parece anedótica, mas não é, que é um costureiro que montou uma coleção para mulheres e a coleção de vestidos mini medievais, como ele chamava, né? E eram vestidos curtíssimos, só que inspirados no hábito religioso. E daí na proposta falava que se as freiras podiam usar roupas civis, por que as civis não podiam usar roupas de freiras? Né? Tal debate que acabou ocorrendo naquele momento. E numa certa... aí ficava uma coisa dicotômica, como se o hábito fizesse a freira ou o monge, né? Exatamente. E vice-versa. Daí eu acho que quem conseguiu superar foi aqui no Brasil, por exemplo, a Irmã Dulce e a Madre Teresa de Calcutá, que continuaram com seus hábitos. Exatamente. E fizeram o que essa nova proposta da igreja... acabaram fazendo. Se bem que o hábito delas era simples e bonito, quando alguns outros que a gente conhece tinham, estudei em colégio que tinham aqueles chapéus de noviça voadora, exatamente, tudo, né? Exatamente. E a discussão toda era muito mais também, claro, né, em primeiro lugar, o quanto o hábito acabava atrapalhando, em certa medida, alguns tipos de trabalho, porque nesse momento aqui, nesse capítulo eu também falo disso, além desse trabalho social, em nome da igreja enquanto instituição, elas começaram a ocupar outros espaços, e isso também foi uma transformação muito grande. A gente começa a ter religiosas galgando cargos de formação superior, frequentando universidades e conseguindo empregos em locais que não eram da instituição. Então, elas começaram a adotar essas roupas civis para conseguir também desempenhar essas funções que agora eram suas, né? E que elas acabavam desempenhando essas funções sendo religiosas, sendo freiras. Mas, em certa medida, o hábito começou a se tornar um entrave para o desempenho de certas funções. Só que a gente tem que pensar no hábito não só como um instrumento, mas como um símbolo do que era a igreja até então. Né? A força simbólica do hábito que é toda a discussão, né? Mais profunda era uma questão de visão do que é a Sim, ação justamente. cristã, católica. Em uma entrevista, eu lembro que um senhor me contou de uma vez que ele estava em um ônibus, numa cidade no interior de Santa Catarina. Ele estava em um ônibus e entrou uma mulher que era freira, mas a mulher não estava trajando o hábito. Então, aí ele contou que algumas pessoas, alguns jovens, começaram a fazer piadinhas, a brincar com elas, né, a fazer chacota.
e ele se sentiu de mãos atadas, assim, porque ele queria defender ela. Mas como que ele ia defender ela se ela não parecia freira? Né? Se ela quisesse ter o respeito de uma freira, ela devia se vestir como uma freira. Né? Então, é exatamente isso. Nesse momento, o hábito é que fazia a freira, né? Não é aquilo que ela, o trabalho, não era a formação, não era a fé, era o hábito. Né? E como essa fala, e como essa entrevista, eu encontrei até mesmo em jornais, né? A descrição também, no jornal da década de 60, eu creio que foi o Correio da Manhã, eu encontrei a narrativa, né, de um caso onde uma freira estava vindo de uma aula, não lembro qual era o curso que ela fazia, mas essa aula acontecia à noite e ela estava indo em direção à casa da congregação e ela se sentiu insegura, ela achava que alguém poderia estar seguindo ela ou coisa do tipo, e ela foi pedir ajuda para um policial. E pela narrativa, o policial teria sido ríspido com ela, né, e dito que se ela não queria ser perseguida, se ela não queria ouvir assovio, se ela não queria ser assediada, então que ela usasse o hábito e assumisse que era freira de uma vez. Né? Então, são várias as referências que a gente encontra. Momentos riquíssimos de compreensão do que estava acontecendo na época e, às vezes, hoje ainda permanecendo, né? E até depois a professora Caroline vai deixar o link, falar pra gente o link, procura, porque a tese dela é cheia de imagens, assim, que ela conta é recheada disso. Então, é verdade. Bastante coisa. Então, professora, no capítulo 2, você chamou de o social, o político, o religioso. Enfrentamentos. Aí eu achei esses subtítulos bem curiosos, né? Igreja e Estado, breve considerações a partir da imprensa. Freiras subversivas em espaços escolares. Era evidente que os padres de passeata e as freiras de mini-saia eram cristãos sem Deus, sem missa e sem orações. Conta um pouquinho sobre esse. Então, nesse capítulo eu começo a tratar de referências, né? E essas referências são todas não, mas quase todas, né, elas advêm dos jornais, né, das pesquisas que eu fiz em jornais, que foram uma das fontes principais do meu trabalho. Qual foi a lógica, né, da reflexão? Se no primeiro momento eu vi essas transformações mais institucionais e como que elas acabavam atingindo os religiosos e religiosas, no segundo momento eu começo a observar essas transformações numa instância mais social e política. Afinal, o direcionamento do trabalho vai se encaminhar para esses processos de resistência e oposição em relação à ditadura. Né? Então, a trajetória é pensar as mudanças institucionais, depois a ação social, que começa a ter um caráter cada vez mais politizado, e depois essas ações assumidamente políticas, né? Ainda que seja bastante difícil você distinguir o cultural do social e do político. No caso desses subtítulos, né, a primeira parte é mais uma revisão a respeito das relações entre a igreja e o Estado, porque é um tema bastante recorrente, é um tema bastante debatido, mas o que eu faço aqui é tentar perceber como que a mídia brasileira estava tratando a respeito dessa relação. Né? Então eu trabalho com uma série de casos, ainda que envolvendo padres também, especialmente padres, porque eles que eram mais mediatizados, né, visibilizados, exatamente. Para pensar essa relação, né? Então, se num primeiro momento a gente tem um apoio institucional, digamos assim, da igreja em relação a um movimento que se coloca na posição a um comunismo que estaria assolando o Brasil, a partir do momento que a gente tem a instauração de um governo militar, né? A partir do momento que a gente tem o cerceamento de direitos civis, o cerceamento de direitos políticos, prisões abusivas, que a gente tem o uso de tortura, né, que a gente sabe, para a obtenção de resultados, para a obtenção de depoimentos, a igreja, ela acaba mudando de posição institucional, digamos assim. Se ela apoia um primeiro movimento em nome de uma luta contra o comunismo, num segundo momento ela entra na contramão desse governo instaurado, que era o governo militar já institucionalizado, e ela começa a se pronunciar através dos seus documentos, através da CNBB. O Brasil Nunca Mais. Isso, né? Organizado, entre outros, pelo Pedro Arnes, né, pelo Paulo Evaristo Arnes, desculpe.
e que mostra bem, né, essa ação imbativa, né, da igreja, né, e esses documentos do Brasil Nunca Mais, hoje eles também estão disponíveis na internet, então todos os processos eles podem ser consultados. Então esse capítulo foi mais essa revisão, né, os dois subitens ali que foram lidos, das freiras subversivas em espaços escolares, e essa frase longa das passeatas, ela é atribuída ao Nelson Rodrigues, ainda que a gente não tenha comprovação. Isso eu falo no texto. E o que eu observei aqui? Eu observei justamente como que determinadas atitudes, elas começam a ser encaradas como subversivas, né? Como que determinadas atitudes, elas começam a ser divulgadas como a evidência de que alguma coisa de errado estava existindo dentro da igreja, né? No caso dos espaços escolares, dizia muito respeito a adoção de uma proposta de educação mais progressista, digamos assim, né? Então, tem colégios católicos nos anos 60, colégios para meninas, dirigidos por freiras, que começam a falar de educação sexual, por exemplo, né, que começam a discutir livros que não eram considerados adequados para a formação de uma mulher para uma sociedade específica. Então, a gente tem uma série de documentos, e nesses processos do Brasil Nunca Mais eu consegui acessar também esses documentos, que mostram detalhadamente a resistência de colunistas e a resistência de pais em relação à implementação dessa educação mais progressista, especialmente em relação à educação sexual. Né? Nesse momento, o grande problema foi justamente a inserção da educação sexual nesses colégios católicos. E daí as freiras que acabavam encampando essas políticas, porque era também uma posição política, elas eram chamadas de comunistas. Tem uma reportagem no jornal que fala das freiras vermelhinhas no colégio católico, né? Isso tudo porque elas estavam tratando de um tema que era equiparado a práticas comunistas e, portanto, que deveriam ser perseguidos. Sorte, né, dos comunistas que têm sexo. As freiras não tinham, mas defendiam. Há que destacar que na tese, eu estou vendo aqui, subversivo corretamente, entre aspas, né? Sim, porque sim. O verbo subverter é muito lindo. Exatamente. Elas eram chamadas de subversivas, como, e a conotação era absolutamente, né, pejorativa. E no caso das passeatas, esse item ele fala especificamente dos movimentos dos anos 60, das marchas, né, que aconteceram nos anos 60, e da participação das religiosas e dos religiosos nessas passeatas. E esses jornais, especialmente os de 67 e 68, me chamaram muito a atenção, porque já eram marchas contra o regime militar, né, afinal ele já havia sido instaurado oficialmente em 64, e nos jornais a gente começa a ver fotos de freiras, inclusive na capa dos jornais. Né? Então, e as freiras de hábito, que é ainda mais singular, segurando faixas e palavras de ordem, né? Pedindo pelo fim da repressão, pedindo pelo fim da violência, e pedindo especialmente pelo fim da opressão para com os estudantes. Afinal, uma série dessas marchas que aconteceram em 67 e 68 foi em defesa dos estudantes. Inclusive, eu uso, talvez ela até, essa que está na fotografia, vamos brincar assim, até usasse roupa civil, mas ali o momento de usar o papel, o freira era uma força muito poderosa, né? E de demarcar que a igreja estava presente. Isso. Né? E essa época cruza com a teologia da libertação, né? Exatamente. Isso. Que é onde é o movimento de uma nova vivência da igreja, né? Que seria, né? Isso. Então, professora, no capítulo 3, você nomeou como Freiras e a ditadura civil-militar, recrudescimento e lutas democráticas. No início do capítulo, você chama a atenção que é uma pequena diferença entre esse capítulo e os demais, né? Então, como é que você explica? Pode explicar para a gente sobre essa diferença e sobre esse capítulo? A diferença é que nesse capítulo eu faço um estudo de casos a respeito de freiras que se envolveram assumidamente com a resistência à ditadura. Então, se no primeiro são questões mais sociais ou questões que foram encaradas como subversivas, aqui elas são mais declaradas. No capítulo seguinte eu faço um estudo de caso a respeito de uma freira, que foi a Madre Maurina, né, que é aquela considerada a única presa e torturada no Brasil.
e exilada também. Aqui nesse terceiro item é uma reflexão mais geral sobre uma série de mulheres que acabaram se envolvendo de alguma maneira. E eu gostaria de chamar a atenção aqui nesse capítulo para o item 3.2 ali, que é sobre a publicização da tortura e da repressão. Né, porque é um dos espaços onde a gente consegue ver muito bem a atuação delas. Né, e um dos exemplos que a gente tem, que são bastante caros, foi a publicação das cartas do Frei Beto. Né, as cartas de prisão do Frei Beto, elas foram talvez um dos grandes documentos que acabou dando visibilidade internacional ao que ocorria no Brasil naquele momento. E a organização das cartas, né, quem levou essas cartas ao exterior, quem trabalhou pela publicação delas em primeiro lugar na Itália e depois no Brasil, foi uma religiosa, que é inclusive a Maria Valéria Rezende. Né, que ganhou no ano passado um prêmio Jabuti de literatura, né, ela ainda é religiosa e ela tem uma história muito bonita de engajamento nesse momento, e um dos atos que ela fez de extrema relevância foi a organização e divulgação dessas cartas. Mas aí é que a gente tem religiosas envolvidas com luta pela terra, religiosas abrigando foragidos, que ainda continua lá no nosso norte, infelizmente, do Brasil. Né? Exatamente. A questão do abrigo também aqui é muito importante, porque há toda uma discussão se o abrigo seria um ato de resistência ou um ato cristão. Mas eu encontrei em várias passagens conflitos dentro de uma mesma congregação entre religiosas que queriam e religiosas que não aceitavam acobertar determinadas pessoas. Então, se fosse um ato cristão, todos deveriam estar de braços abertos. Então, são nesses momentos que a gente vê a questão política, né, sendo colocada em xeque também. Então, para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, estamos com o programa Educação Sexual em Debate. A convidada do programa de hoje é a professora Carolina Jacques Cubas, e a nossa conversa é sobre sua tese intitulada Do Hábito ao Ato, Vida Religiosa Feminina Ativa no Brasil, de 1960 até 1985. E para a gente finalizar a conversa sobre esse lindo trabalho, professora, você inicia o capítulo das considerações finais como epígrafe. Entretanto, o que fala mais alto é o sentimento de muitas ou muitos de que há retificações, há novas informações que precisam ser dadas para sairmos de algumas armadilhas nas quais nossa história coletiva dos tempos da ditadura militar no Brasil caiu. As palavras que você escolheu é da Ivone Gebara, que é uma freira católica, filósofa e teóloga feminina brasileira, que ela falou sobre isso dia 25 de março de 2013. Qual o motivo da escolha dessa epígrafe para iniciar esse último capítulo? E conta um pouquinho para a gente sobre as considerações finais da sua pesquisa. A escolha dessa epígrafe se deu em primeiro lugar por causa da importância, né, da Ivone, como religiosa e também em função de toda a sua atuação, mas especialmente por causa do perigo do esquecimento e do desconhecimento. Né, muitas vezes o que a gente observa em toda a história, né, da ditadura militar instaurada no Brasil, e a história contemporânea do Brasil também escancara isso a cada dia, é que muitas vezes determinados projetos, né, eles são encampados em função de interesses específicos, de interesses particulares, e o desconhecimento a respeito de como que esses processos históricos ocorrem levam uma grande parcela da população a encampar esses projetos, a apoiar esses projetos, e no final das contas esses projetos eles não se desenrolam da forma como era almejado por essas parcelas, e foi muito isso que a gente observou quando da instauração do regime militar, né, que recebeu um grande amparo, um grande apoio da população, mas uma população que estava temendo a instauração de um regime que, na verdade, não era o que estava em projeto, não era aquilo que estava ocorrendo, que através de uma passeata famosíssima, que foi a Marcha da Família, defendiam a instauração de um regime de transição, esperando que houvessem eleições no ano seguinte, e essas eleições só foram ocorrer 25 anos depois. Né? Então, nessa epígrafe, a ideia é justamente chamar a atenção a respeito dos riscos do desconhecimento e da gente assumir esse desconhecimento como uma bandeira, sem ter a dimensão histórica do que isso pode acarretar. Em relação às considerações finais, só para encerrar,
a ideia principal é que se a gente quiser observar a atuação de pessoas como freiras em movimentos políticos e em movimentos sociais, a gente não pode olhar só para aquilo que é divulgado pelas mídias, mas a gente tem que olhar para os lugares onde essas pessoas podem de fato se mobilizar, onde elas podem atuar e onde elas podem aparecer, que seriam aquelas micro-revoluções cotidianas que a gente fala, né? Ao invés de um grande movimento mediatizado, aquele trabalho de base, porque é através desse trabalho de base que as transformações que elas propunham eram efetivamente realizadas. O Betinho, irmão do Enfio, Sim. eu sempre digo para eles, ele tinha uma frase que dizem que é dele, que ele dizia: analise o macro, haja no micro. Eu acho que é uma receitinha muito interessante, né? Exatamente. E você vê até como isso, tua tese foi importantíssima, porque, por exemplo, houve que o movimento não para, e às vezes não é para o lado que você quer, que houve um esfriamento pela própria igreja da teologia da libertação e até um enquadramento de alguns desses religiosos dito revolucionários para que voltassem ao modelo necessário. Esse é um movimento que existe dentro de cada instituição, né? Como temos hoje a figura maior da igreja, o Papa, que está chamando a atenção por algumas provocações e interpretações que ele faz do que seria a base da fé dos cristãos, né, que ele tem dialogado com movimentos sociais de minoria, apoiando, inclusive amparado na leitura que ele faz, e que deve incomodar alguns, porque é a cereja do bolo, vamos brincar no bom sentido, né, que está provocando. Você percebeu que a gente teve que, de uma certa maneira, por causa do tempo, deixar o 4º capítulo. Eu queria convidá-la, em nome da Márcia, da Linda, do grupo, para você voltar um dia, logo, falar só do 4º capítulo, desse estudo de caso dessa mulher, esticando. O que me incomoda muito de chamar o Dia da Mulher, a Semana da Mulher, é dar ênfase nesse estudo de caso e trazer nomes como a Ivone, deixar claro quem é a Ivone e esse caso... Falar mais a respeito dessas mulheres que brotaram dali. Claro, tá? Claro. Aceito, sim, com por prazer. Isso daí o 4º capítulo fica com carinho, um estudo de caso que você traga para nós numa outra conversa, o dela, que foi a única marcada. Outras devem ter sido e não foram registradas. Ela é o caso que se conhece. Isso. Né? E trazer para nós, para a gente... o ano inteiro relembrando a importância da discussão de direitos humanos, entendendo os seres humanos, homens e mulheres, né, como importantíssimos e que devem... A gente vê nos jornais hoje em dia coisas horrorosas todo dia, ontem e tal, em relação a essa invisibilidade. Exatamente. Que você trouxe à tona, né? Que estavam lá em número maior e também fizeram parte e fizeram diferença. E fizeram bastante. E continuam fazendo, né? Obrigada. Agora vamos ao quadro do nosso programa, que são as dicas da semana. Então, professora, você poderia aproveitar esse espaço para indicar alguma leitura específica ou filme para a gente conhecer mais sobre esse assunto? Até onde podemos procurar a sua tese? Sim. Então, a tese, ela foi defendida pelo programa de pós-graduação em História da UFSC. Ela está disponível no próprio site do programa, né, no site do programa de pós-graduação em História da UFSC. Eu não lembro, não sei exatamente o link, mas eu posso disponibilizar depois. É só chegar no programa e tem teses e dissertações e está tudo disponibilizado, o link, é bem fácil de encontrar. Em relação a livros, eu aproveitaria então para indicar os 2 últimos livros escritos pela própria Maria Valéria Rezende, né, que é a responsável pela divulgação das cartas do Frei Beto, mas não é apenas isso que ela fez, né? Ela é uma escritora fantástica, e os 2 últimos trabalhos dela são o 40 Dias, que foi premiado com o Prêmio Jabuti de Romance no ano passado, que tem uma escrita bastante... Lembra em muitos aspectos a escrita da Clarice Lispector, né? Então é um trabalho realmente de muita qualidade, e onde ela vai falar sobre a incursão dela ao longo de 40 dias numa periferia do Rio Grande do Sul. E o último livro lançado por ela, que é o Outros Cantos, que é inspirado, digamos assim, nas experiências dela nos trabalhos sociais realizados nesse momento e nesse contexto da ditadura. E que é um livro que acabou de ser lançado. Os 2, se não me engano, pela Alfaguara.
que é um selo da Companhia das Letras. Hoje em dia com o Google a gente coloca as e é bastante informações, acessível, nas livrarias eu já encontrei várias vezes, ele está tendo bastante divulgação e vale muito a pena a leitura. E a gente, você sugeriria que o pessoal já... nas entrelinhas, lesse o Brasil Nunca Mais, né? Com certeza. Brasil Nunca Mais, e acessasse o site do projeto, porque lá tem os processos. Carne viva. Exatamente, então a gente não tem o risco de falar que são interpretações. Os processos estão lá para quem quiser ler. E além do site do Brasil Nunca Mais, a gente também tem o site do Memórias Reveladas, que acabou divulgando inúmeros documentos da ditadura militar. Né? Então você pode fazer buscas nominais, você pode fazer buscas temáticas, você pode consultar arquivos do Brasil inteiro que escancaram o que foram aqueles anos de exceção. Né? Então, acho que mais do que nunca vale a pena a gente começar a procurar por informação de verdade. Agora, então. Nós temos um autor que disse que quando a gente não tem memória, repete como tragédia ou como comédia, né? Exatamente. Então, a gente tem que procurar esses dados aí. O Marcos, o nosso, que deve estar revirando no túmulo às vezes. Vamos lá. Sora, então, obrigada pelas dicas. Nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer sua presença aqui, da Aline, professora Sônia, e pedir que você faça as considerações finais. Então, gente, eu que agradeço, né, o convite e a possibilidade de estar conversando com vocês. Voltarei. Obrigada. Agradeço o convite também. Na verdade, o espaço é muito bom porque a gente pode falar um pouco a respeito daquilo que a gente pesquisa, né? Às vezes são 4, 5, 6 anos de pesquisa, de trabalho, e que acabam não ganhando outros espaços. E a intenção do trabalho é justamente essa, né? A gente fala do passado porque ele se presentifica a cada dia. Então, é muito bom que a gente possa falar a respeito dele, para que ele possa, no mínimo, trazer orientações sobre o que a gente deve fazer, o que a gente deve agir e como que a gente deve interpretar o mundo dentro do qual a gente vive, né? Então, eu que agradeço a possibilidade. Eu gostaria também de agradecer aos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30. Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página do Facebook Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk FM.